Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por este tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pela compreensão de que Teu é o reino, Senhor. De que o Senhor é o rei desse reino. E o Senhor move da forma que quer e do jeito que quer, Senhor. Porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória, Senhor. Tu és o rei, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para obedecer aos preceitos do Senhor. E se portar, Senhor, como a igreja do Senhor. A igreja que leva as boas novas, a igreja verdadeira, a igreja imaculada, a igreja que tem a expectativa de se casar com o noivo, a igreja que quer fazer a vontade do noivo, a igreja que quer agradar ao coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta noite. Estamos aqui para ouvir a Tua doce palavra que é poderosa, Senhor. Pai, para a honra e glória do Teu nome, eu peço que mais uma vez o Senhor glorifique o Seu nome aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, com a Tua manifestação, a manifestação da Tua glória, a manifestação da Sua santidade, da Sua grandeza, Senhor, que temor venha sobre nós, nos ajuda, ó Pai, a nos alinharmos com a Tua vontade, com o Teu propósito, Senhor, que cada um se sinta muito bem encaixado dentro da Sua vontade e do Seu querer, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode sentar. Queria liberar as crianças e o grupo dos conectados para terem seu tempo com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe que nisso tudo que tem acontecido, a gente, claro, por alguns motivos, né, e pela questão do relacionamento com o pastor Norton, a pastora Morgana, é natural aquela tristeza, mas o que mais me alegra é saber que o propósito de Deus está sendo cumprido. É saber que Deus está fazendo o que Ele quer fazer. E no meio disso tudo, Deus está nos amadurecendo juntos como igreja. E não existe outra forma, ou uma forma mais ideal para o aperfeiçoamento e a maturidade, do que lidar com momentos difíceis, do que lidar com momentos desconfortáveis. Mas isso tudo faz parte de um processo de Deus. Mas o que me alegra é saber que Deus, Ele acredita em mim e Ele acredita muito em você. Eu queria compartilhar uma palavra, irmãos, que é uma palavra que ela tem me dado um norte diferente acerca do clamor que eu faço a Deus, a forma que eu clamo a Deus. Realmente tem me ajudado a compreender a dimensão que Deus deseja diante daquilo que eu estou clamando para que Ele faça. Então eu senti muito forte de, especificamente, estar falando sobre isso, e eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa e vai abençoar a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Está todo mundo um pouquinho quietinho. Amém, irmãos? Salmos capítulo 5, versículo 1 ao 7, passo a ler. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro.
meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Até aí. Queridos, quando nós falamos sobre Davi, obviamente nós lembramos o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele foi um homem que ele também teve muitas dificuldades, assim como eu e você. Ele teve muitos momentos difíceis com relação aos seus inimigos, com relação propriamente às suas próprias fraquezas. Mas ainda assim, ele foi um homem ao qual o Senhor usou de uma forma muito poderosa. Mas Davi, ele alcançou uma maturidade em Deus, a respeito de uma forma de se relacionar com Deus, que faz toda a diferença para mim e para você. E é isso que tem clareado muitas vezes a minha forma de se relacionar com Deus e saber como que Deus está trabalhando. E respeitar o processo de Deus e daquilo que Deus está fazendo. Um momento de transição, um momento onde algumas coisas estão sendo mexidas no meio da igreja. É normal o sofrimento e a dificuldade. Obviamente nós estamos aqui e vamos falar da palavra de Deus, irmãos. Mas não tem como um momento desse não ser um momento um pouco difícil. Você estar se relacionando numa amizade profunda há 7, 8 anos com alguém que é referência para você e que ajuda você. Porém, significa que Deus, ele está amadurecendo eu e você. E mesmo em meio às dificuldades e às situações difíceis que Davi, ele passou, nós vemos no livro de Salmos, muitas vezes ele clamando ao Senhor, dizendo que o Senhor era o seu refúgio, a sua fortaleza. Porque Davi, apesar das suas falhas, ele era um homem que amava o coração de Deus. E Davi, ele aprendeu a desenvolver um nível de clamor à presença de Deus que lhe permitiu experimentar algumas coisas profundas. E eu queria que você entendesse que na mesma dimensão que você clama, você deveria ter disposição para esperar. Na mesma intensidade do seu clamor, deveria existir também um desejo de esperar no Senhor. Porque Davi, ele aprendeu a liberar um nível de clamor a Deus, mas ele também aprendeu a se dominar diante da espera para aquilo que Deus iria fazer. E aqui, irmãos, está o segredo para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Viver um nível de clamor que nos leva a uma realidade de saber esperar em Deus. Olha o que o Salmo 5 diz. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e Deus meu, pois a Ti é o que eu imploro. De manhã o Senhor ouve o meu clamor, de manhã eu apresento a minha oração. A parte B do versículo 3 dizia: aguardo com esperança. O salmista está dizendo, na mesma intensidade que eu clamo, existe uma capacidade em mim de esperar no Senhor. Porque ele clamava, mas ele também esperava no Senhor. E às vezes a gente tem alguns pontos de interrogação. A gente pensa assim: parece que Deus não está me ouvindo. Parece que eu estou clamando, estou agora passando nesse momento de transição, algumas áreas difíceis da minha vida, mas parece que eu estou clamando e Deus não está fazendo nada. Na verdade, Deus está fazendo grandes coisas na minha vida e na sua. Na verdade, Deus está amadurecendo a minha vida e a sua, porém,
Na mesma dimensão que a gente clama, a gente deve ser como Davi. E aguardo no Senhor com esperança. E nós precisamos discernir no Senhor a forma com que nós estamos clamando a Ele. O que está no centro de um clamor? O que está no centro do seu clamor? O que está no centro do meu clamor? Quando você se achega à presença de Deus e você clama ao Senhor, o que está no centro desse clamor? Muitas vezes, a gente não experimenta do mover e daquilo que Deus está fazendo, ou de uma resposta diante daquilo que a gente clama, porque o nosso clamor, muitas vezes ele está sendo feito um pouco de uma forma equivocada. Agora a pergunta, o que deve estar no centro de um clamor de uma pessoa? O que deve estar no centro do clamor de uma pessoa é o desejo de ouvir da boca de Deus aquilo que Deus quer fazer e qual é a sua vontade. Qual que é a nossa dificuldade, irmãos, e a minha dificuldade? Bianeira carnalística. Qual que é a minha dificuldade? Porque muitas vezes eu estou clamando porque eu estou desesperado. E não porque eu quero entender o que Deus quer dizer. E se eu clamo porque eu estou desesperado, na verdade, eu estou clamando por causa de mim. Porque a minha situação está difícil e eu preciso que Deus faça algo. Obviamente, é só Ele que pode fazer. Porém, o Senhor quer nos levar a uma maturidade, aonde nós clamamos a Ele por causa dEle. Mesmo em desespero, a gente clama, mas preocupado em entender o que Deus vai falar. Então, quando que eu vou clamar e vou aguardar com esperança? Quando dentro de mim, o meu coração pulsar por querer entender a palavra que sai da boca de Deus, e eu decidi caminhar em cima dessa palavra. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que você clame, e ainda que Deus ele fale algo, não significa que o desespero vai sair. Porque no meio do sofrimento, às vezes há um desespero, irmãos. Mas a questão é, se Deus falou e se essa é a vontade de Deus, então é o melhor de Deus que vai acontecer. Eu não posso clamar porque eu estou desesperado. Eu preciso clamar porque eu sou apaixonado pelo Senhor e eu entendo que é a palavra que sai da boca dele que vai liberar um caminho correto para mim e para minha casa. É a palavra que sai da boca dele que vai liberar um propósito. E muitas vezes essa palavra vai ser liberada e o desespero vai continuar. Porque os processos de Deus muitas vezes são doloridos. Amém? Porém, entenda que no centro de todo clamor deve ser, eu preciso entender de Deus, o que Deus deseja. Toda mudança, toda atitude que você vier a fazer, você deve pensar, será que essa é a vontade de Deus? Quando você clamar, você deve buscar entender o que Deus deseja, o que Deus está falando, qual é o processo e o propósito de Deus para tudo isso. Nem tudo que é melhor e mais confortável significa que é direção de Deus. Agora eu estou aqui e eu estou clamando ao Senhor, estou passando agora um pouco de dificuldade financeira, estou nessa situação e agora me abriu uma porta, eu vou ganhar o dobro do salário. Não é porque a proposta é melhor que significa que é Deus que está abençoando você. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus muitas vezes vai gerar sofrimento. Irmãos, nós sabemos que em tudo que está acontecendo, Deus está fazendo seu propósito, amém? Mas tem alguém sofrendo aí? Tem alguém ou não tem ninguém? Está todo mundo tranquilo, de boa? Irmãos, eu estou sofrendo. Já está aquele vazio, aquela coisa. Mas é o propósito de Deus. Eu estou triste pela questão da amizade, de tudo que acontece, mas eu estou feliz, porque o propósito de Deus está sendo cumprido. E parte dessa igreja
foi usada para que as nações fossem abençoadas. Então, se o propósito está sendo feito, nós precisamos nos alegrar, porque o povo de Deus não caminha por sentimento, não caminha porque, está um pouco dolorido, está um pouco, não. O povo de Deus caminha por propósito, caminha por aquilo que sai da boca de Deus, e se o que sai da boca de Deus vai gerar dor, mas é a palavra de Deus, é o que vai nos manter firme nele. Então não desista disso. Eu aguardo no Senhor com toda a minha esperança, com esperança. Davi, ele aprendeu a clamar, mas o centro do clamor dele era saber o que saía da boca de Deus. O centro do clamor dele não era sair do desespero. Não, eu estou clamando porque agora eu estou muito desesperado, eu estou numa situação difícil. Se a coisa melhorar, você para de clamar. Porque o centro é você. Quando o centro é você, o clamor dura pouco. Quando o centro é o Senhor, o clamor dura muito. Então nós precisamos entender o tempo de Deus. E essa espera, ela vai depender de como Deus vai trabalhar. De como Deus vai fazer as coisas. E Deus, Ele acredita em mim e em você. Porém, o que nós pedimos e clamamos a Deus não está limitado ao nosso tempo. É no tempo dele. Deus faz no seu tempo. Deus faz conforme a sua vontade. Não adianta colocar Deus na parede. Senhor, eu estou clamando, mas o Senhor tem uma semana para me responder. Se o Senhor não me responder, eu vou fazer assim, assim e assim. Já pode fazer assim, assim, assim e levar martelada nos dedos depois. Porque o que acontece, irmãos? Deus não vai se moldar com aquilo que nós proporcionamos a Ele. Mas é Ele que tem um propósito para nós. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Então é Deus fazendo e nós cooperando. Não é nós fazendo e Deus cooperando. Nós somos despenseiros de Cristo. Então não tem como você dar um tempo para Deus, porque o tempo é de Deus e tudo pertence a Ele. Porém, na mesma intensidade do clamor, deve haver a esperança. Porque se Deus der todas as respostas de acordo com o nosso tempo, então o processo não é dele, o processo é nosso. Porque quem determina o momento da resposta é nós, então o processo é nosso. Como eu posso discernir um pouco essa questão do clamor e da esperança? Você pode ver quando você conversa com uma pessoa, e ela chega arrebentada, ela conversa, ela está sofrendo, ela está naquela situação, ela fala que ela está orando, que ela está buscando a Deus, que meu marido, ele é um pouco estúpido, mas eu estou sofrendo tanto, ele já até me bateu, já até fez isso, já até fez aquilo, e a gente quer ajudar, porque a gente crê na restauração da família. E você pergunta, você orou, às vezes alguém até que já está um pouco de mais tempo, não, orei, busquei, e eu estou clamando ao Senhor. Agora, qual é o centro desse clamor? É isso que vai determinar a restauração ou a não restauração. Porque se esse clamor, ele é simplesmente para sair de um desconforto conjugal, não vai se ter vida de propósito. Quantos estão me entendendo? Porque esse clamor, ele não deve ser só para suprir um desconforto, para me tirar de um desconforto. Então você se esforça, a gente crê na restauração, e aí você vai ajudar aquela pessoa, você conversa com o marido, diz, você tem que ser mais carinhoso, dá carinho para ela, alisa mais ela do que o carro, para com essas coisas, faz isso, faz aquilo, e aconselha, e fala para ela, olha, você não pode falar esse tipo de vocabulário para o seu marido, porque ele acha que você é o homenzinho da casa, e se ele acha que você é o homenzinho da casa, ele se sente afrontado, e aí as coisas não dão certo. E aí você aconselha, de repente vem a bonança no casamento. Quando vem a bonança, não se vê nem o vulto da pessoa, ela sumiu. Sabe por quê? Porque o clamor não era... O resultado do clamor não era saber o que saía da boca de Deus, era só sair de um desespero. Já que eu me livrei do meu problema, Jesus para quê?
Só queria resolver o meu problema, estava difícil lá em casa, mas agora melhorou. Agora não preciso mais, agora está tudo certo. Por quê? Porque o clamor nunca deveria ter existido para suprir um desespero, mas para viver por um propósito. Porque o desespero, ele é só resultado de alguém que não está vivendo por propósito. Então, se você clama por um propósito, por aquilo que sai da boca de Deus, não vai ter momento de desespero. Vai ter momentos difíceis? Vai. Mas você vai amadurecer e saber lidar com a dificuldade. E Davi, ele entrou nessa dimensão. E que nós possamos realmente desenvolver esse relacionamento com o Senhor. No verso 4, 5 e 6, a Bíblia diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta. O salmista, ele tinha uma consciência de que Deus, ele condenava o pecado. Deus, ele condenava aquilo que era injusto. Deus, ele condenava aquilo que não agradava ao seu coração. Porém, ao clamarmos a Deus, eu creio que todos nós temos um motivo de clamor. E os nossos motivos, quem sabe, são diferentes. Mas Deus, ele tem uma resposta correta para cada um. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você tem clamado? Talvez você diga: tenho e muito. E até onde você está disposto a esperar Deus fazer algo? Até onde você está disposto a esperar Deus se mover de uma forma especial? Então, ele entrou nessa dimensão de clamor e de esperança, porém ele entendeu que Deus, ele condenava o pecado. No verso 7, a Bíblia diz assim: Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. O salmista, irmãos, ele entrou num nível de confiança diante do Senhor. E qual era o nível de confiança do salmista? O seu próprio braço? Não, o grande amor do Pai. O que nos faz confiantes para se relacionar, para estar com o Senhor, é o grande amor dele. Porque nós, por nós mesmos, diante das nossas fraquezas, não temos como nos achegarmos com confiança, nós não somos perfeitos. Então ele subiu em um nível de confiança, porque ele entendia que ele não era merecedor, mas ele sabia que havia um grande amor que o resgatava para um relacionamento. E quando ele fala assim, eu porém, pelo teu grande amor, aquela palavra amor em hebraico significa resed, ou exed, H-E-S-E-D, que significa amor fiel. O salmista estava dizendo: pelo teu amor fiel, eu entrarei em tua casa. Pelo teu amor fiel, eu entrarei em tua casa com temor e me inclinarei para o seu santo templo. Abra comigo ainda a Bíblia. Salmo 40. Vou ler do verso 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. Salmo 40, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão isso, temerão e confiarão ao Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Queridos, no começo desse Salmo 40, o salmista já começa dizendo assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu creio que um dos nossos maiores desafios, diante daquilo que a gente coloca em Deus, é nós colocarmos toda a nossa esperança. Não só uma parte da esperança, mas toda a esperança. Ele estava dizendo assim: toda a minha capacidade de espera, toda a minha capacidade de esperar, eu coloquei na sua presença. E a Bíblia diz: e o Senhor se inclinou para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só consegue perceber a inclinação de Deus quem se encontra numa condição de esperar em Deus. O fato de não vermos Deus se inclinar é por causa da falta de disposição de esperar. Porque o que acontece? Você vai lá, clama, Deus está fazendo, Deus está amadurecendo, Deus está desenvolvendo algo, mas a gente não enxerga isso. E antes da gente alcançar o que Deus tinha para nós, a gente diz: Deus não está fazendo mesmo, agora eu vou fazer desse jeito. Nós perdemos de ver o que Deus está fazendo. Por quê? Porque quem não vive numa esperança profunda não vai conseguir experimentar da inclinação de Deus. Ele disse: eu coloquei a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Por que ele percebeu a inclinação do Senhor? Porque ele colocou a esperança no Senhor. Às vezes a gente coloca o clamor, mas não coloca a esperança, e aí não vê a inclinação. É aí aonde a gente comenta: Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo. E faltava só um pouquinho para aquilo que você desejava alcançar você. Mas por causa de uma atitude tão simples, você acabou não experimentando aquilo que Deus tinha para você. Versículo 2 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. O nível de clamor do salmista pela disposição de esperar fez com que ele saísse da lama, fez com que ele saísse do atoleiro, fez com que ele saísse de uma situação complicada para experimentar algo melhor no Senhor. Quem clama com esperança vai desfrutar da mudança. Sabe por quê? Porque na mesma dimensão que você clama, você diz: eu não vou desistir enquanto Deus não falar. Eu não vou desistir enquanto eu não entender o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Eu não vou desistir. Porque o tempo é a escola de Deus para tratar a nossa ansiedade. O tempo é a escola de Deus para tratar a nossa forma de querer resolver as coisas com o nosso braço. Irmãos, quem aqui gosta de esperar? Levanta a mão. Quem gosta de esperar? Alguns levantaram a mão. Os crentes estão quase sendo arrebatados, levantaram a mão, porque eu tenho pavor de esperar, irmãos. Não é fácil esperar, pelo menos para mim. Irmãos, esperar é muito difícil, porque a gente quer resolver as coisas de uma hora para outra, a gente quer ser imediatista. A gente está numa situação difícil, a gente já quer que resolva, a gente acha que se relacionar com Deus é dizer: agora eu quero a bênção, me tira dessa situação. Play, stop, pause. A gente acha que é assim, cara. Tá difícil, play, melhorou. Tá bom, daí para de congregar, pause. Esse ele não percebe, né? Ele apertou o pause quando ele parou de congregar. Mas você entende, a gente acha que tudo é muito rápido. A gente vive uma geração imediatista, uma geração que... Só que o esperar faz parte da escola de Deus para amadurecer. O tempo de Deus é a escola de Deus para amadurecer. As mudanças de Deus, as transições de Deus é para amadurecer. Porém, o que Deus tem para mim e para você é maravilhoso e poderoso. Mas o que Deus diz para mim e para você é o seguinte: clame, mas clame
com esperança. Porque quando você clama com esperança, você desfruta de uma mudança. Quando você clama com esperança, você tem disposição de esperar Deus fazer algo. E enquanto Ele não faz, tudo que você faz é clamar e discernir o que Deus quer e tem para a sua vida. Clamei ao Senhor de todo o coração e Ele se inclinou a mim. Ai, eu não sei. Eu nunca vejo Deus fazer algo para mim. Ai, não sei, parece que Deus não ouve minhas orações. Deus acho que está brabo comigo. Na verdade, o que está faltando não é a inclinação de Deus para você, mas é a disposição de você de esperar em Deus. Porque quando você espera, você percebe o que Deus está fazendo. O salmista, ele só percebeu a inclinação de Deus, porque ele clamou, com toda minha esperança. Ele clamou numa dimensão de entender aquilo que o Senhor havia de fazer. E quem clama assim, sai da destruição, sai da lama, sai do atoleiro. E na parte B do versículo 2 diz, e firmou-me num local seguro. Existe um nível de clamor e esperança que nos permite viver de uma forma segura em Deus. De uma forma segura e tranquila diante daquilo que o Senhor está fazendo. Porém, o nosso clamor deve ser um clamor com esperança, com a disposição de entender o que Deus está falando. Eu já vi, irmãos, muitas pessoas tomarem decisões e transicionarem a sua vida por causa do desespero, por causa do desconforto, porque não está legal, porque não está isso, mas na verdade elas estão fugindo do processo de Deus. E acabam não experimentando aquilo que deveriam experimentar. Tudo que você faz, você deveria perguntar para Deus. Vou mudar de emprego, é da vontade de Deus? Vou sair da cidade, é da vontade de Deus? Sabe por quê? Porque se não for da vontade de Deus, quem sabe você está indo para Nod, a terra da fuga, como fez Caim. Porque Deus não chamou você para ir a lugares mais confortáveis. Deus chamou você para ir a lugares de propósito. E você está disposto a isso? Porque às vezes a fuga ela é mais fácil. Não dá mais com essa mulher, você parar, fala demais, 1.800 palavras por minuto. É mais fácil. Agora bater no peito, enfrentar a dificuldade, pedir perdão, se humilhar é mais difícil. Mas é melhor, se parece mais com Jesus. Então nem tudo que é mais confortável é o propósito de Deus. Nem tudo. E nós precisamos entender isso. Se nós clamarmos, irmãos, com esperança, nós vamos experimentar algo poderoso em Deus. Agora você não pode clamar só porque você está desesperado. Você chega em Deus e diz, Deus, me tira dessa desgraça. Me tira disso, Senhor. Me livra desse casamento. Não, isso aí ninguém faz. Me livra dessa situação. Me dá um outro emprego. Me livra disso. Meu gerente está pegando no meu pé. A situação está difícil. O inimigo está se levantando. A coisa não está dando certo. A pergunta que fica é, você está clamando porque você está desesperado e quer conforto? Ou você está clamando porque você quer saber qual é o propósito de Deus nisso tudo? Porque talvez a sua expectativa é de ouvir de Deus assim, filho, eu vou abrir uma porta de emprego para você, pode pedir as contas. Mas talvez ao clamar, buscando entender a voz de Deus, Deus vai dizer, filho, entenda que aquele gerente, ele só é um instrumento meu para aperfeiçoar você. Enquanto ele está ali, eu estou trabalhando dentro de você, eu não quero que você saia do emprego, fique ali até que eu diga para você sair. Esse tipo de oração a gente não gosta de fazer. Entenda qual é o processo de Deus diante daquilo que você está vivendo. Porém, a Bíblia diz que ele foi colocado em lugares seguros por causa do clamor e da esperança. E se existe um clamor e uma esperança que nos permite desfrutar de um ambiente seguro em Deus, por que muitas vezes nós somos inseguros? Por quê? Primeiro ponto, porque não esperamos. Porque quando esperamos, estamos em um ambiente de confiança no Senhor. Porque daí Ele faz e nós nos movemos de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua
vontade. Porque muitas vezes nós estamos inseguros, porque viemos, irmãos, de uma caminhada aonde nós trouxemos relacionamentos frustrados, momentos difíceis na vida, rejeição, tanta coisa, então agora a gente está inseguro. Porque ao desenvolver um novo relacionamento, uma nova etapa de vida, a gente acha que a mesma história vai se repetir. Lembre do seu passado, só para glorificar a Deus por tudo que você é hoje, mas não carregue ele nas suas costas, senão ele vai sepultar você. Amém, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que diante de mim estão. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a separar o passado daquilo que estava por vir. Então aprenda a discernir isso na presença de Deus, porque senão a insegurança, ela vai pegar você. Às vezes a gente vem, busca a Deus, e algumas pessoas lidam demais com a questão dos ciúmes. Pessoas ciumentas, controlando o zap, perguntando como que tá, como que não tá, e vendo isso, e toda hora isso, e perto, e vai de novo, e controla. Qual é a raiz de tudo isso? Insegurança. Porque o ciúmes é uma forma de erguer um muro que diz para nós, assim você tem o controle, assim você não vai perder nada, assim está tudo certo, assim está tudo sob o controle das tuas mãos. Mas na verdade, quanto mais você ergue um muro de ciúmes, mais você perde tudo. Mas aonde ele nasceu? Na insegurança. Porque lá atrás um relacionamento frustrou você, agora você é inseguro. Então o ciúmes é uma forma de erguer um muro para que você possa ser suprido desses ciúmes, dessa insegurança. Para que de alguma forma você diga, isso é meu e ninguém pega. Então se alguma coisa chegar perto, sai para lá, é o inimigo, sai para lá. Isso é o quê? Ciúmes. Por quê? Porque eu estou inseguro, porque lá atrás eu fui ferido. Por isso nós somos inseguros. Aprenda a clamar com esperança e desfrute de uma segurança no Senhor. Desfrute de algo profundo em Deus. A questão não é o quanto você clama, mas é o quanto você espera diante do que clamou. Essa é a questão. Isso é determinante para você desfrutar de algo em Deus. Outra coisa, irmãos, que faz a gente desfrutar de um ambiente de insegurança, que a gente toma decisões que Deus não falou. Deus não falou. Tem coisas que Deus não falou. A pior coisa que tem é você se relacionar com uma pessoa e você tenta ser bênção de Deus na vida daquela pessoa e ela olha para você e ela diz assim, Deus me disse. Ai, mas Deus me disse, né? Será que disse? Porque o que é na verdade esse Deus me disse às vezes? Esse Deus me disse é uma forma de dizer para você, não comenta nada para mim porque Deus me disse. Se Deus me disse, você não é maior do que Deus, então boquita fechadita e deixa eu bailar. Essa é a intenção. Pior coisa que tem é o Deus me disse. Eu fico impressionado quando tem que tomar decisões confortáveis, como Deus fala. Como Deus fala. Quando a gente está bicando nóde, irmãos, quando a gente está bicando uma terra da fuga para fugir do processo, como Deus fala. Deus fala sobrenaturalmente. Eu nunca vi o discernimento dos irmãos. É muita clareza espiritual, eu fico impressionado. Será que Deus fala? E aí você não fala nada, né? Porque você não é Deus. Se Deus disse, né? E aí a pessoa vai e se rebenta. Aí quando ela volta, daí a gente tem que ser espiritual. Mas, irmãos, confesso, com o meu coração bianêutico, a vontade é olhar para a pessoa e dizer, Deus não disse? Oh, Deus falando, oh, Deus disse. A vontade é, irmãos, mas a gente sabe que a gente vai para a carne se fizer isso, não é verdade? Mas dá vontade, eu fico me coçando. Porque daí a pessoa, ela fecha as portas dos ouvidos, dizendo que Deus disse, mas quando ela se lasca, ela volta... Deus não tinha dito. Não use o Deus disse como desculpa para fugir dos processos de Deus.
Nem sempre Deus está falando. Entenda que nem toda provisão significa o sim de Deus. Nem tudo que dá certo significa que Deus está aprovando. Amém? Nem tudo que dá certo significa que Deus está aprovando. Por que somos tão inseguros? Porque acreditamos demais em algumas amizades e depositamos uma esperança acima da média e nos frustramos com pessoas. Quando temos que nos relacionar, nos tornamos pessoas inseguras. Pessoas nos enganaram. Queridos, aqui está uma testemunha viva para vocês, de que eu sei o quanto eu batalho e tenho crescido em Deus na área da insegurança. Porque, queridos, eu tenho tanta insegurança também, eu tenho crescido em Deus diante disso. Porque o passado, ele deixa marcas e traumas. Pessoas me traíram. E às vezes eu tento ter o controle, não é nem por causa da perda do controle disso, mas é porque eu de certa forma eu quero garantir que eu não vou ser traído novamente. E sabe o que acontece? Parece que Deus, ele permite as coisas certas. Então eu vou lá no mercado, daí você vai lá e compra umas coisas, daí eu vou lá com a minha esposa abençoada, sempre me chamando a atenção, glória a Deus e aleluia. E eu conversando com ela, e a gente sai do mercado e eu pego a nota e vou conferir. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vá que passaram 2 vezes esse troço. Mas não é por causa de R$5 a mais, é porque eu não gosto de ser traído. Porque lá atrás alguém me traiu e hoje eu não suporto mais. Aí outro dia a gente foi no mercado fizemos umas comprinhas, eu digo, me traz a nota. Justamente no dia que eu olho a nota, passaram uma coisa a mais. Parece que é um negócio, irmãos. Parece que é um negócio para dizer assim, ó, tu é que está certo em conferir. Tu viu como todo mundo engana? E aí parece que aquilo vem para encher a nossa insegurança e deixar a gente mais desconfiado ainda. Daí dentro de mim eu fico pensando, viu? Eu preciso conferir, porque senão eles fazem isso mesmo. Mas na verdade é Deus permitindo isso, dizendo, eu quero tratar você, cara. Então Deus está trabalhando em coisas pequenas, irmãos, na minha vida e na sua. Nós temos insegurança por causa de coisas que a gente acabou vivendo. Porém, se você clamar com esperança, a resposta de Deus virá. No versículo 13 o salmista disse, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem espera no Senhor, quem clama com esperança, vai experimentar um novo cântico nos seus lábios. Seus lábios serão mais abençoadores, se você aprender a clamar e esperar. Mas não porque você está desesperado, mas porque dentro de você existe um desejo de entender a palavra que sai da boca de Deus. É isso que é o mais importante. Por quê? Porque quanto mais eu espero diante daquilo que eu clamo a Deus, mais eu vejo Deus fazendo algo em mim, e mais as características e os atributos de Deus se tornam verdades em mim, e mais isso vai mudando o meu interior, e quando vê eu estou liberando cânticos ao Senhor, porque eu estou experimentando do fruto das suas promessas, e daquilo que Deus está fazendo. Quem clama com esperança, adora. Quem clama sem esperança, murmura. Porque quem clama sem esperança não deixa Deus fazer. E aí ele reclama, porque daí Deus não fez. Às vezes Deus, ele é como um pai, que ele pensa assim, ó, agora eu vou dar um presentão para o meu filhão Charles. O Charles da Jenny, o noivo. Vou dar um presentão para ele. E o Charles está lá clamando, Senhor, faz algo poderoso nessa área, Senhor, porque eu quero, e aleluia, e aleluia, e ele clama, e clama, e clama, e Deus pensa assim, estou só dando um exemplo, no dia do aniversário do Charles eu vou derramar o que ele está pedindo, mas ele não está disposto a esperar, antes do aniversário ele dá o jeitinho dele, para ter o que ele queria, e faz do jeito dele. O que aconteceu? Perdeu o que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele não soube esperar, se atravessou antes da hora. Aprenda a esperar em Deus.
O problema, irmãos, é que a gente clama muito e espera pouco. Quem clama muito e espera pouco, experimenta pouco também. Então nós precisamos desenvolver esse nível diante do Senhor. O cântico vai ser liberado de uns lábios que clamam e que esperam. Quanto mais eu espero, mais eu vejo a genuinidade dos atributos de Deus. A adoração cresce de acordo com a maturidade da espera. Quanto mais maduro você se torna em esperar, mais adorador você fica. Porque você vê Deus fazendo algo poderoso na sua vida. Agora, qual é o propósito de tudo isso? Versículo de número 3, parte B. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Se você clamar com esperança, experimentar essa restauração de Deus te tirar de um lamaçal, habitar em um lugar seguro, um cântico nos lábios, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. O propósito de todo clamor e esperança é que nós possamos desfrutar algo diferente em Deus, mas que pessoas olhem para nós por causa de Jesus e vejam algo, temem ao Senhor e confiem no Senhor. A pergunta que fica: você é um motivo das pessoas verem, temer e confiar? Será que ao ver a sua vida, pessoas estão temendo e confiando no Senhor? Porque esse é o grande propósito do Senhor. Como é feliz o homem, versículo 4, que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguirem deuses falsos. O salmista, ele colocou a sua confiança no Senhor. E a sua confiança precisa estar nele. Porque em quem você confia, você se apoia. Em quem você se apoia, você espera respostas. Em quem você espera respostas, você investe seu tempo, seu dinheiro. E é neste lugar que está o seu coração. Deus acredita em mim e em você, como igreja. Provérbios 21:13, anote. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não obterá resposta. Talvez alguns perguntem, por que eu clamo a Deus e não tenho resposta? Porque talvez está faltando você ser resposta diante do clamor de alguém. Porque muitos clamam e não têm resposta, porque não são resposta do clamor de alguns. Seja a resposta de oração na vida de pessoas. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta daquilo que Tu está fazendo. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Então não feche os seus ouvidos. Salmo 106:44 diz: mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Antes de Deus atentar para o sofrimento, Deus atentou para o clamor do povo. Então, a questão é, de que forma o seu clamor tem chegado até a presença do Senhor. O nível de clamor revela o quanto a gente está confortável ou desconfortável diante daquilo que está sendo feito. Salmo 145, versículo 19, pode anotar. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Agora, por que o Senhor ele realiza o desejo de quem teme? Porque todos os pedidos de quem teme é debaixo de temor, é debaixo de reverência, é debaixo de obediência, é debaixo de pedidos de agradar ao Senhor. Tiago fala: pedi e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Clame, mas clame com esperança. Que o centro do clamor não seja o desespero, mas seja a palavra que sai
da boca de Deus. E entenda que o que aprova você é o seu caráter, não é o seu talento, não é o quanto você é bom, não é o quanto você impressiona as pessoas, mas é o seu caráter. É isso que, de fato, faz você ser aprovado. Acho que já contei aqui, e contei também no retiro para os jovens, da história de um homem velho, onde ele passou uma situação muito complicada em Santa Catarina, se eu não me engano foi um temporal, e a sua casa estava a ponto de cair. E os bombeiros tiraram ele de lá, e ele começava a clamar e pedir para aqueles homens: me levam de volta para minha casa. E eles não conseguiam entender por que ele queria voltar lá, porque a casa estava para cair a qualquer momento, e ele queria correr risco de vida. E ele disse assim para aqueles homens: eu quero voltar para minha casa, porque eu já perdi tudo, e a única coisa que eu não quero perder é o meu nome. Tem o carnê de uma conta que eu preciso pagar, e eu preciso buscar. Isso é caráter, homem de caráter. É isso que faz eu e você sermos aprovados diante de Deus. Todo fracasso tem como origem o fracasso do caráter. Todo fracasso tem como origem o fracasso do caráter. Já comentamos isso, irmãos, mas o vovô Jacó, o vô da Carol, o legado que ele deixou de caráter de honestidade, que nos últimos momentos de vida, preocupado, falou: vocês pagaram tudo para as enfermeiras, não ficaram devendo nada? Isso é caráter. E Deus está levantando pessoas de caráter, pessoas que fazem a diferença. Eu ainda quero ler só mais um texto para a gente encerrar. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queridos, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele aprendeu obediência pelo sofrimento. O sofrimento, ele vem amadurecer eu e você. A gente muitas vezes clama ao Senhor e diz: Senhor, eu estou sofrendo, me livra disso. Mas na verdade Deus está permitindo para que a gente obedeça, para que a gente amadureça. E a Bíblia diz que esse aperfeiçoamento fez ele ser uma fonte de salvação. Sabe por quê? Porque quem não sai do aperfeiçoamento sempre vai ser usado por Deus para ser motivo de salvação na vida de pessoas. Toda vez, ou se você desenvolver um estilo de vida de não mais ser aperfeiçoado por Deus, infelizmente você dificilmente será usado para ser canal de Deus para salvar outras pessoas. Pessoas que são usadas para que outras sejam salvas são pessoas que estão sofrendo dentro do propósito, mas estão sendo aperfeiçoadas, para que alguns possam olhar e dizer: esse cara está diferente, esse cara serve um Deus real. Mas para isso nós precisamos clamar e esperar. A pergunta ou a questão já não é só o quanto eu clamo, mas o quanto eu estou disposto a esperar. E a disposição de esperar não tem a ver com a minha paciência, tem a ver com o que Deus está fazendo. Porque se tem a ver com a minha paciência, quando ela acabar eu paro de esperar. Mas se eu entendo o que Deus está fazendo, eu vou atropelar a minha paciência e entender que Deus está trabalhando nela e que Deus tem algo para mim. Mas entender o propósito e a vontade de Deus. Vamos ficar de pé? Louvor pode subir. Queria convidar você a fechar os seus olhos, buscar ao Senhor.
Talvez você não entendia algumas coisas do porquê que você não encontrava respostas. Talvez a palavra que Deus tem para você nessa noite é: filho, eu estou ensinando você a esperar mais um pouquinho. Porque enquanto você sofre a dor da espera, você amadurece, você cresce, você se torna longânimo, você se porta melhor com as pessoas, você se porta de forma mais fiel, você se torna mais parecido comigo. Por que será que o Senhor não ouviu algumas coisas que nós clamamos? O desejo de Deus não é que a gente apresente a Ele só um nível de clamor, mas um nível de espera. Porque o clamor nos permite colocar o coração para fora diante de Deus. Mas o nível de espera nos permite experimentar aquilo que vem do Pai. Aquilo que Ele tem para a nossa vida. Decida a partir de hoje de que você não vai dar nenhum passo sem ouvir a palavra que sai da boca de Deus, sem ter certeza daquilo que Deus está falando. Talvez um passo melhor financeiramente pode determinar uma ruína espiritual, por falta de ouvir a palavra que sai da boca de Deus. E o povo de Deus não caminha por conforto, caminha por propósito. O povo de Deus não caminha por aquilo que é melhor, caminha por aquilo que é propósito. Não caminha por aquilo que é mais fácil, mas caminha por aquilo que Deus está falando. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado.